Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo de instrução, né, para você usar o aparelho. Então eu vou começar com uma válvula 12x7, tá? E nós vamos começar fazendo o teste de curto. Conforme está no manual, manter apertado a chave de curto. Primeiramente, né, sem esquecer, essas duas chaves aqui, elas têm 3 posições, essas duas aqui, ó. Essa aqui não. Isso aqui só 2 posições. Isso aqui tem 3. Tem a posição central, que está desligado, tá? E tem as posições para selecionar a voltagem. Essa chave de baixo, está escrito baixa e alta, você vai selecionar as tensões de teste, a faixa de tensão. Exemplo, se ela estiver em baixa, aqui tem uma setinha indicando que a leitura está aqui do lado direito, tá? De 150 para cima ou 100 volts para baixo. Vamos voltar aqui para o centro. Se ela estiver em alta, 300 volts para cima, 200 volts totalmente para baixo. Então, para iniciar o teste, posição central, senão o teste de curto não funciona, tá? Posição sempre no centro. Nessa válvula aqui, 12x7, essa chave aqui não atua. Isso aqui é a tensão de grade screen, G2, e nós estamos trabalhando com um triodo. Deixa só um minutinho que eu vou fechar a janela aqui por causa do barulho. Vamos continuando. Tá? Para teste de curto, essas duas chaves têm que estar no centro, ok? E eu também indico no manual que você gire o potenciômetro totalmente à direita, sentido horário, para a tensão mais negativa possível. Vai estar na faixa dos 40, 45 volts por aí. Nesse aparelho aqui é um potenciômetro multivoltas, tá? São 10 voltas. Em alguns outros poderá sair com 2 potenciômetros, sendo um potenciômetro de ajuste grosso e um de ajuste fino. Por que essa necessidade? Porque em alguns testes, teste 12x7 por exemplo, eu vou ter que variar a tensão em apenas 1 volt, eu preciso de mais precisão. Então, para iniciar o teste, totalmente no sentido horário, tá? Primeiro teste de curto, vou manter pressionado a chave curto e vou ligar o aparelho. Nesse caso aqui, a chave está conjugada com a tomada. Vou ligar aqui. Essa luz que acende aqui é a luz do power, o aparelho está ligado. Essa chave aqui indica o curto. Estou testando uma 12x7, então, essa chave aqui do filamento está para 12, para as válvulas desse tipo, 12x7 até 7. Para baixo seriam válvulas russas ou outras válvulas que tenham a mesma pinagem. Por exemplo, uma 6AX7 testaria ela para baixo. Estou testando o T1, primeiro triodo. Vou testar o segundo triodo. Não tem curto, ok? Agora, um outro teste que eu posso fazer aqui é para saber se há elementos abertos, né? Como é que eu vou fazer esse teste? Um elemento está aberto, a válvula está inoperante. Simples, eu vou diminuir a tensão, vou manter aqui pressionado curto e vou buscando no sentido anti-horário até ela chegar próximo de zero. Estou aqui em T2, tá? Acendeu a luz. Olha lá como é que ela acende, porque tem uma circulação de corrente na válvula. Ok? Essa válvula não tem elementos abertos. Vou fazer a mesma coisa agora em T1. T1. Vou girar aqui até chegar lá. Ó. Cheguei no zero, no finzinho. Não acende. Significa que esse T1 tem elementos abertos. A grade de controle pode estar aberta. Possivelmente a grade de controle, porque é mais fraca na relação aí.
placa dificilmente faz isso. Ó, então essa válvula T1 está aberto, tá? Esse T1, esse primeiro triodo dessa válvula está com defeito. Então vou continuar testando aqui. Essa é uma válvula de exemplo. Vou fazer o teste para a gente ver como é que mede a transcondutância, ok? Bom, liguei os instrumentos. Esse multímetro aqui está verificando uma corrente de placa, tá? Eu escolhi aqui uma corrente, uma escala que vai até 20 miliamperes, porque ele não é um multímetro automático. Aqui eu estou medindo a tensão negativa de grade que eu vou aplicar. Esse multímetro aqui, de preferência, deve ser um multímetro de melhor qualidade. Pode ser usado esse aqui? Pode. Mas aqui eu prefiro que eu tenha mais dígitos e que tenha uma escala automática, tá? Para maior precisão da medida. Você pode usar inclusive um multímetro analógico, se você tiver aí, pode, desde que você inverta as ponteiras, né? Aqui ele está marcando como negativo. Se você botar no analógico, o ponteiro vai tender para o lado esquerdo, vai bater. Então é melhor, você tem que inverter isso. Tem multímetro que tem lá uma chavezinha para medir tensão negativa, você vai atuar nela. Eu estou em T1, eu já medi curto, não tem curto, tá? O que eu vou fazer agora? Vou selecionar uma das posições de teste. Para a válvula 12X7, a gente recomenda, e você pode estabelecer teste também através da curva característica da placa, tá? Eu estabeleci aqui o ponto com tensão de placa em 200 volts, tá? Então eu tenho que olhar aqui qual das posições eu vou obter essa tensão de 200 volts, se é em baixa ou se é em alta. Eu olho aqui, eu vejo que é em alta, então a chave está na posição alta, né? Eu botei que essa chave aqui, eu vou tirar ela da posição do meio e vou jogar ela para baixo, para ter os 200 volts, tensão de placa, ok? E os pontos de teste vai ser em menos 1 volt e menos 2 volts de tensão de grade de controle, tá? Transcondutância, medida indiretamente, a gente usa uma fórmula matemática que é a variação de corrente de placa, delta IP, dividido pela variação de tensão de grade de controle, delta VG, delta EG, tem um monte de nomenclatura aí, tá? O que importa aí é você medir a variação de corrente de placa dividido pela variação de tensão de grade controle, né? O que é a variação? Variação é esse valor aqui, ó. Quando eu estou aqui em menos 1 e menos 2, eu tenho essa variação aqui. Eu tenho que saber qual é esse valor central. Esquece aqui. Esquece para cima. É isso aqui. Por exemplo, se eu medir 1 miliampere no primeiro ponto de teste e no segundo ponto de teste eu medir 0,5, qual é o delta IP aí? É só você diminuir o maior valor pelo menor valor. Você achou o delta IP, né? Por exemplo, se você acha 2 miliamperes, tá? No primeiro ponto, se você acha 0,5 no segundo ponto, 2 menos 0,5 dá 1,5. Esse é o delta. Isso vale também para a tensão de grade de controle. No caso aqui, nós vamos estar usando menos 2 e menos 1. Então, menos 2 menos 1 é 1. Tá? Veja bem, a gente não leva nem em consideração aqui se os dois sinais aí estão negativos, né? Não vou nem levar em consideração o sinal sendo negativo, eu só quero essa variação. Eu variei 1 volt. Então, esse é o delta. Ok? Para outras válvulas de saída, eu vou usar uma variação maior. Para algumas outras válvulas vai ser de 2 volts, de 4, de 5, de 10. Tá? Então, esses dados vão vir, eu estou enviando junto os dados que vão vir os pontos de teste
tensão que você escolhe de placa, os pontos de teste e já digo qual é o delta de tensão de grade de controle. Só não vou dar para você o delta IP porque você vai medir. Ok? Então vamos lá. Eu gosto sempre de medir pelo ponto onde a corrente é maior, que é aonde a tensão negativa é menor. Então eu estou selecionando aqui menos 1 volt, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a tensão de placa para 200 volts, para baixo, tá? Em T1. Mudou alguma coisa aqui na corrente? Não mudou nada. Por que não mudou? Porque nós testamos anteriormente que T1 está aberto, está com defeito. Então não vai dar nenhuma variação aqui. Agora, para medir a variação em T2, o delta IP o valor que vai dar de IP em menos 1 volt em T2, é só jogar essa chave para baixo. Vamos ver qual é o valor. Deu 2,72. 2,72, 2,73. Deixa eu ver se eu consigo botar bem próximo aqui. Eu cheguei bem próximo de 1 volt. 2,8 em menos 1. 2,8. Desligo aqui, boto no meio. Cuidado para não jogar para cima, para 300 volts, senão você vai jogar uma corrente muito grande na válvula. Muito cuidado com isso. Botei aqui no centro, de novo, vou ajustar essa tensão para 2 volts negativo. Mais próximo disso, tá? Tá bom. Agora vamos medir no segundo ponto de menos 2 volts. Aqui, ó. Em menos 2. Em menos 1 nós achamos 2,8 miliamperes. Em menos 2, quantos miliamperes vamos achar? Vamos ligar aqui, ó. Tensão de placa em 200 volts. Nós achamos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos arredondar para 0,8. Tá ok? Só para conta ser fácil aqui de fazer. Então vamos dizer que deu aqui 0,8. Você pode ser mais preciso aí, para você ter um valor bem fracionado. Mas aqui a gente vai usar essa simplificação para facilitar a conta. Ok? 0,8 medido. Tá? Então vamos às contas aqui. Eu falei para vocês o seguinte, que S, transcondutância, é igual a delta IP dividido por delta VG, né? Transcondutância em miliampere por volt, delta IP dividido por delta VG. Delta IP é você diminuir apenas o maior valor pelo menor da corrente de placa. 2,8 menos 0,8 é 2. Então é igual a 2. Delta VG, a delta de tensão de grade de controle, tensão negativa, é 2 menos 1. Então é 1. Delta VG é 1. 2 dividido por 1 é 2. Então nós temos de transcondutância 2 miliamperes. Vou anotar aqui, ó. 2 miliampere por volt. Essa é a transcondutância desse triodo número 2. O triodo número 1 está aberto. Tá? Se nós compararmos com o valor médio, veja bem, esse valor médio eu achei aqui 1,6, mas você vai encontrar em válvulas novas de 1,5 a 2,2. Normal você achar isso, tá? É normal essa variação. Então você vê que
Esse triodo está muito bom, está novo. Uma válvula nova, ela veio com defeito de fábrica. Tá ok? Eu vou estar fazendo um vídeo agora com uma válvula pentodo, para gente aprender inclusive como usar a chave aqui da screen. Abraço aí.